Olá, eu sou o detetive Bira, para quem não me conhece. Bom, e é sempre um prazer contar mais um caso para vocês. Olha só, no início dos anos 80, uma doce senhora chamada Dorothea Puente tinha uma pensão na cidade de Sacramento, na Califórnia. Mas as aparências enganam. O que parecia uma senhora atenciosa com seus inquilinos, na verdade, se tratava de uma terrível serial killer que aos poucos ia envenenando as pessoas que moravam em sua casa. A história de Dorothea começa no dia 9 de janeiro de 1929, quando ela nasceu em uma pequena cidade da Califórnia. Com uma família grande, ela era a sexta de 7 filhos e não cresceu em um ambiente familiar estável, não. Seu pai morreu de tuberculose quando Dorothea tinha 8 anos de idade, enquanto sua mãe, que era alcoólatra e abusava rotineiramente de seus filhos, acabou morrendo em um acidente de moto 1 ano depois. Órfã de pai e mãe, Dorothea e seus irmãos seguiram caminhos diferentes, alguns indo para orfanatos, enquanto outros foram para a casa de parentes, não é? Dorothea resolveu seguir sua vida sozinha quando tinha 16 anos de idade. Na cidade de Olímpia, em Washington, ela tentou ganhar a vida como garota de programa. Só que, na verdade, ela acabou encontrando um marido. Dorothea conheceu e se casou com Fred McFall em 1945, se eu não estou enganado. O casamento durou pouco, cerca de 3 anos, e Dorothea chegou a ter alguns filhos com ele, não é? Mas ela se negou a criá-los. Um deles foi morar com alguns parentes e outro entregue para adoção. Em 1948, McFall pediu o divórcio e Dorothea voltou à Califórnia. Na sua volta, ela passou a cometer alguns crimes. O primeiro foi quando ela roubou alguns cheques e os usou para comprar roupas. Ela acabou sendo capturada e condenada. Após cumprir 6 meses de uma sentença de 4 anos, foi libertada. No entanto, embora devesse ficar na cidade para cumprir sua condicional, ela preferiu fazer as malas e, fugir. Dorothea Puente mudou-se para São Francisco, onde conheceu e se casou com o marinheiro Axel Johansson, em 1952. O casamento durou mais de 10 anos, embora a maioria dos relatos diz que foi um relacionamento infeliz e violento. Dizem que, enquanto Axel ficava meses no mar, Dorothea voltava a trabalhar como prostituta. Certa vez ela foi presa por vadiagem, motivo pelo qual outras prostitutas eram detidas. Depois que Axel contratou um policial para investigá-la e descobriu com o que ela estava trabalhando. Dorothea foi internada em uma clínica psiquiátrica, ocasião em que ela foi diagnosticada com personalidade instável e foi-lhe prescrito um antipsicótico pela primeira vez. Após o fim do casamento, Dorothea encontrou seu terceiro marido, Roberto Puente. Eles se casaram em 1968, mas o casamento acabou 1 ano e meio depois. Ela ainda se casou com Pedro Angel Montalvo, mas ele a deixou apenas 1 semana após o casamento. Dorothea Puentes, então, abriu uma pensão para acolher pessoas que eram consideradas um peso para a sociedade. Só que ela acabou sendo pega assinando seu próprio nome em cheques dos seus inquilinos. No começo da década de 80, ela drogava seus clientes e roubava seus objetos de valor. Certa vez ela chegou a ser enviada para uma prisão, mas foi libertada 3 anos depois. Apesar do seu passado conturbado, Dorothea achava que era uma boa pessoa e abriu outra pensão, dessa vez na cidade de Sacramento. Nessa época, os assistentes sociais olhavam para Dorothea com bons olhos.
Ela tinha fama de acolher idosos e pessoas com deficiência lá na sua pensão, assim como cuidava de alcoólatras e dependentes químicos. Foi então que muitas pessoas começaram a desaparecer sem deixar rastros. Em abril de 1952, abril de 1982, uma mulher de 61 anos chamada Ruth Monroe mudou-se para a casa de Doroteia. Tempos depois, Ruth morreu de overdose de codeína e paracetamol. Doroteia explicou para as autoridades que Ruth estava deprimida por causa de uma doença terminal do seu marido. Mesmo com uma extensa ficha criminal, a polícia acreditou na versão de Puente e considerou o caso um suicídio. Em 1985, Doroteia contratou um marceneiro chamado Ismael Flores para ajudar com um trabalho. Sem saber, o homem acabou jogando uma grande caixa de madeira com o corpo de um homem dentro de um rio. Um pescador acabou encontrando a caixa e a polícia encontrou um corpo em decomposição. No entanto, demoraria mais 3 anos até que as autoridades pudessem identificar o corpo como um dos inquilinos da casa de Doroteia Puente. Foi só em 1988 que surgiram as primeiras suspeitas sobre Puente. Depois que um dos seus inquilinos, Álvaro Montoya, de 52 anos, desapareceu. Ele tinha alguns problemas em relação à sua saúde mental e viveu na rua durante muitos anos. Judy Mose, a conselheira de uma famosa instituição de assistência social sem fins lucrativos, foi a primeira a desconfiar de Doroteia quando Montoya sumiu. Puentes disse que ele tinha ido tirar férias, mas Judy não acreditou nessa desculpa esfarrapada. A polícia então foi até a pensão e questionou sobre o desaparecimento do homem. Doroteia deu a mesma desculpa, enquanto outro inquilino chamado John Sharp confirmou a história. Só que pouco antes da polícia sair, Sharp conseguiu dizer a eles que estava sendo forçado a mentir. A polícia voltou, revistou a casa e pediu permissão para cavar o quintal. Nesse momento, Doroteia disse que ia sair para comprar um café e que os policiais podiam ficar à vontade. Ela nunca mais voltou à pensão e os policiais encontraram 7 corpos enterrados no quintal. Por 5 dias, Doroteia Puente esteve em fuga. Mas a polícia a rastreou em Los Angeles depois que um homem em um bar a reconheceu. Acusada por um total de 9 assassinatos, ela foi levada de avião para Sacramento. No caminho de volta, ela insistiu com os repórteres que não havia matado ninguém. Em seu julgamento, Doroteia Puente foi retratada tanto como uma doce vovó que cuidava das pessoas, quanto uma assassina fria e calculista. Seus advogados argumentaram que ela poderia ser uma ladra, mas jamais uma assassina. Mais de 130 testemunhas foram chamadas para prestar depoimento. A acusação disse que Puente drogava seus inquilinos, os sufocando e contratando ex-presidiários para enterrá-los em seu quintal. Uma droga muito famosa contra a insônia foi encontrada no corpo de todos os 7 corpos desenterrados. Doroteia Puente foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional em dezembro de 1993. Enquanto esteve presa, ela concedeu poucas entrevistas, mas sempre afirmou ser inocente, alegando que todos os seus inquilinos morreram de causas naturais. Certa vez ela deu a seguinte declaração: "A única vez em que estava com boa saúde foi quando ficaram em minha casa. Eu os obrigava a trocar de roupa e a tomar banho todos os dias, além de dar 3 refeições por dia. Quando eles chegaram a mim, eles estavam tão doentes que ninguém esperava que sobrevivessem."
Enquanto estava na prisão, Puente voltou a cozinhar para as pessoas e chegou a lançar um livro de receitas em 2004, intitulado Cozinhando com uma Serial Killer. O livro também apresenta trabalhos de arte que ela havia feito na prisão, bem como histórias de sua vida. Dorothea Puentes permaneceu presa no Centro Feminino da Califórnia até morrer de causas naturais em 2011, com 82 anos de idade. Um fato curioso é que ela só foi condenada por 3 assassinatos, pois não encontraram provas concretas da autoria nos outros 6. Porém, foi o suficiente para manter Dorothea presa pelo resto de sua vida. Essa foi a história da senhora de cabelos grisalhos, que apesar de parecer inofensiva, era uma terrível serial killer. Nos encontramos na próxima semana. Se cuidem, hein? Até mais.